Pois é, a Câmara realmente tá entregando o que o Lula comprou, né? O Lula liberou aí não sei quantos bilhões em emendas para parlamentares, eu não sei o que lá, e o pessoal tá entregando direitinho o que foi comprado pelo Lula. Parabéns ao pessoal do Centrão aí. Eu tenho certeza que cada pontezinha de merda que vocês estão entregando dinheiro aí para os municípios vai ser devidamente reconhecida pela população de vocês. Infelizmente, né? Esse pessoal, cara, é um absurdo esse tipo de coisa. Realmente é um absurdo. O Congresso brasileiro não funciona. Tem alguns deputados que são mais ideológicos, mas a grande maioria não está nem aí, se vende para o Lula assim com uma facilidade, cara, que é impressionante. A Câmara aprovou a urgência da votação do Marco Legal do Transporte Público. Não é tarifa zero necessariamente, a tarifa zero fica à decisão de cada município, mas já permite financiar a tarifa zero. Adivinha como? Com mais impostos sobre quem tem carro. Ou seja, você que tem carro, você que usa Uber, você que usa meios de transporte mais modernos, vai ter que pagar para manter uma infraestrutura de ônibus que ninguém mais usa hoje em dia, né? Vocês sabem, quem mais quer a tarifa zero de ônibus hoje em dia são as empresas de ônibus, porque ninguém mais quer usar essa porcaria de ônibus no final das contas. Aí os empresários de ônibus querem agora que todo mundo pague por isso, né? Ou seja, a tarifa zero é, em última análise, fazer toda a sociedade pagar a tarifa do ônibus, que supostamente, né, é uma coisa humanitária para ajudar os pobres, não sei o que lá. No final das contas, uma vez que o cara do ônibus não precisa mais se preocupar com o cliente, porque se o ônibus funcionar, ele recebe, se o ônibus não funcionar, ele recebe do mesmo jeito, se o ônibus atrasar, ele continua recebendo, se o cliente ficar insatisfeito com o ônibus, ele continua recebendo. Então, no final das contas, o que vai acontecer é que os ônibus vão ficar uma merda, mais merda do que já são, porque as empresas de ônibus agora garantiram uma boquinha, elas recebem o valor das passagens sem nada. E você, otário brasileiro, você que foi otário o suficiente de nascer nesse país de merda, você agora vai ter que pagar mais imposto para bancar mais essa distribuição de dinheiro para grandes empresários no Brasil. Ou seja, os grandes beneficiados dessa história: empresários de ônibus, os Pacheco da vida, que tem empresa de ônibus, vai se dar bem pra caralho agora, ganhar dinheiro à toa sem precisar prestar o serviço de verdade. Os grandes prejudicados, os otários de sempre, os pagadores de impostos no Brasil. Eu sou Peter Turgunia, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Reino do Garcia, Vorcaro, o devastador geral da República, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para votação do Marco Legal do Transporte Público. O Marco Legal em si ainda não foi votado, deve ser votado aí ao longo do ano, mas já foi aprovada a urgência. Olha o absurdo que é isso daqui, cara. Absurdo completo. Tá o pessoal chorando aqui, esse cara que acho que é um ministro de transporte, um secretário de transporte de algum lugar aqui, pelo que eu entendi. Aí ele tá falando aqui, olha só, não precisa ser Uber ou 99 para ser transporte sob demanda. O coletivo também pode. Não, o coletivo não pode, seu idiota. Não tem lógica nenhuma nisso. Transporte sob demanda é justamente para atender a demanda fragmentada. Um coletivo, por definição, não é sob demanda, né? Ele é uma capacidade muito grande. Vai o quê? Todo mundo pediu um ônibus, o ônibus vai levar uma pessoa de cada vez, é isso? Não tem lógica nenhuma, né? Mas essa reportagem aqui mostra muito o que dói nesse pessoal dos municípios, secretário de transporte, dono de empresa de ônibus. Dói o fato de que ninguém mais quer usar essa porcaria de ônibus, que é uma bosta esse tipo de coisa. Uber é muito melhor e mais barato. Aí você pensa, como é que pode chegar nesse ponto, cara? Um ônibus teria uma economia de escala enorme. Um motorista só, equipamento só, um gasolina só, um diesel só, na verdade, né? Para levar até 50 pessoas no ônibus. Como é que o Uber consegue ser mais barato que o ônibus no Brasil, bicho? É porque esses empresários ganham dinheiro pra caralho. E ganham dinheiro pra dar dinheiro pros políticos, né? Porque, na verdade, o transporte público no Brasil é uma grande festa do corporativismo. É os donos de empresa de ônibus, que são todo mundo amiguinho dos políticos, né? Eu não sei como é que é no resto do Brasil. No Rio de Janeiro é assim, eu sei que em outras cidades também é assim no Brasil. No Rio de Janeiro, quem elege prefeito é a empresa de ônibus, né? Eles que botam dinheiro para eleger o prefeito. Mas é lógico, para botar dinheiro para eleger o prefeito, esse dinheiro tem que vir de algum lugar. E vem de onde? Vem do otário. Você, otário. Eu, otário. Nós, otários, que pagamos essa brincadeira toda através de impostos, né? Então, ou seja, fica essa brincadeirinha do pessoal querendo forçar as pessoas a usar ônibus e, no final das contas, só dá dinheiro para os empresários de ônibus e para o Rio. Marco do transporte coletivo deve ser muito simples. Acabou
com qualquer necessidade de licença para operar transporte coletivo. Quem quiser bota ônibus na rua e faz o transporte passageiro. Pronto, resolve-se o problema assim, ó. Rapidamente o preço do ônibus é despencar, porque hoje os ônibus só cobram caro pra caramba, por quê? Porque eles têm um monopólio. Só eles que estão autorizados a fazer determinada linha. Não, pô, bota todo mundo fazer a linha ali, bota... Que papo é de ônibus pirata? Como assim pirata? O ônibus tá ali, ele tá te levando do ponto A ao ponto B, por que seria pirata nesse caso, né? Ah, mas não tem a licença da prefeitura. Pô, foda-se a prefeitura. Ela que vai dar licença, ela sabe lá onde, para quem que vai dar licença. Não interessa, né? O que interessa para a população é leva do ponto A ao ponto B, pronto, tá resolvido o problema. Deixa o mercado aberto, é o que fizeram na Argentina. A Argentina tá assim agora. Funciona que é uma maravilha, cara. Os preços da passagem desaba. Porque exatamente o que acontece aqui no Brasil é isso, essa brincadeirinha de que não só a empresa XYZ que pode fazer a linha ABC. Aí a empresa ela cobra quanto ela quer, porque né, só ela que pode fazer a linha. Tem gente que precisa pegar aquela linha. Esse é o grande problema. Tem que abrir o mercado, deixa todo mundo transportar. Ao invés, criar uma maneira que, olha só, Câmara aprova urgência para projeto que autoriza imposto sobre trânsito. Isso, exatamente, essa é a parada. Eles querem fazer a tarifa zero. Mas o que é tarifa zero? É não cobrar pelo transporte? Não, o transporte tem um custo, meu amigo. O ônibus custa dinheiro. Ele gasta gasolina, a gasolina custa dinheiro também. O motorista do ônibus vai querer receber um salário, cara. A escravidão já acabou, não dá mais para botar escravo para dirigir o ônibus. O cara tem que receber um salário. Então como é que eles vão fazer esse troço? Onde é que vai vir esse dinheiro? O que eles vão fazer é cobrar via impostos. Vão vir com a lorota de que mas os carros ocupam espaço e são ruins, então temos que cobrar imposto dos carros para favorecer os ônibus, para dar para os ônibus. Os empresários dos ônibus riem daqui até aqui, e você, otário que paga imposto, vai ficar fudido aí tendo que pagar mais caro por um ônibus que você não usa e que ninguém usa. Ninguém tá nem aí pra porra do ônibus mais, porque eles conseguiram, ao longo de décadas e décadas, tornar o transporte público tão caro por essa miscigenação entre política e empresário que ninguém mais quer usar essa porcaria. Sai mais barato pegar um Uber do que pegar um ônibus no Rio de Janeiro. Em alguns lugares, tá? Em outros modais não. Mas em muitos lugares no Rio de Janeiro tem muita gente fazendo isso, né? Se não fica mais barato, fica num preço tão parecido que o pessoal, porra, eu vou ficar 2 horas no trânsito para chegar no trabalho. Porra, eu vou aqui, eu entro no Uber mesmo, pelo menos eu vou sentado com ar-condicionado e coisa e tal, melhor do que pegar aqueles ônibus lata de sardinha com 200 mil pessoas junto. Então, e agora vai ter mais imposto para você. Parabéns pro otário, vai pagar mais imposto. Para quê? Para que vai ser o seu imposto? Para ajudar os pobres a andar de ônibus? Não, porra nenhuma. O pobre não anda de ônibus, vai preferir pegar o Uber do mesmo jeito. Vai ser dinheiro para dar dinheiro para os empresários de ônibus, amigos dos políticos. É isso, é dinheiro para ajudar o empresário de ônibus. Tadinho do empresário de ônibus. Ele tem que pagar a mensalidade do Learjet, do jatinho dele, cara. Olha que chato, pô. E a piscina? E a piscina dele? Como é que ele vai criar aquela piscina olímpica na mansão dele lá na Barra? Porra, tem que ajudar, porra. Você aí tá cheio de dinheiro sobrando no final do mês, tem que pagar mais imposto agora no seu carro velho para poder ajudar os empresários de ônibus a terem dinheiro, cara. Aqui, ó, tá aqui o projeto PL 3278 de 2021. É o PL que originalmente era para ser do passe livre, né? O passe livre. Aí tem aqui, ele fala qual é o projeto, aqui começa como aquelas leis idiotas. Hoje em dia essas leis, tudo tem esse negócio de princípio, né? Não, porque os serviços de transporte público serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais. Eu já expliquei em outros vídeos porque isso aqui é uma bosta. Tudo quanto é lei hoje em dia tem a porra da parte principiológica. Isso é uma bosta, porque você mata a segurança jurídica. O juiz, quando vai julgar um caso com base nessa lei, veja, lei deveria ser norma. Pode isso, não pode isso. Não pode cagar na cabeça do seu vizinho. Pronto, é proibido, não pode. Não tem dúvida nenhuma. Agora diz aqui que é baseado no princípio da universalização do acesso. Então, já que o acesso é universal, eu como juiz posso considerar que o acesso à bosta do seu cu, à cabeça do seu vizinho, ela é universal. Então agora você pode. Entenderam o problema? Fica a decisão na mão do juiz. O juiz pode decidir o que ele quiser com esse negócio de princípio. É errado. Os deputados são uns covardes, eles não têm coragem de fazer norma, de dizer, ó, e pode fazer isso, não pode fazer isso. Aí ficam escrevendo essas papagaiadas aqui, e isso só piora a situação, só dá mais direito para os juízes, para o judiciário. É o que eu falo, esse problema do judiciário estar se tornando super poderoso no Brasil não é culpa só do judiciário, não. É culpa do legislativo também, que fica inventando essas porcarias de lei principiológica que nunca devia cortar isso aqui. Ó.
corta isso daqui. Não tem norma aqui, não diz o que é para fazer, o que não é para fazer, não devia estar na lei. Mas enfim, aí ele vem aqui, olha a quantidade de princípios que tem que seguir na parada, né? Aí começa aqui, ó, como é que vai ser a organização do serviço de transporte público? De novo, ainda tem as seguintes diretrizes reais, mais princípios, não, porque tem que ter princípio da articulação com políticas de desenvolvimento e pipipi. E o que quer dizer isso? Quer dizer porra nenhuma, quer dizer que o juiz pode decidir o que ele quiser decidir lá na justiça na hora que for chamado a decidir alguma coisa, né? Mais para frente do planejamento. Bom, aqui começa alguma coisa. O titular do serviço é o responsável pelo planejamento da rede de transporte público coletivo, englobando a definição dos conjuntos, modos, linhas de serviço. Isso que eu acho que é um absurdo. Não deveria ser o governo planejando linha de serviço. Deixa o mercado resolver isso. O mercado coloca os ônibus lá. Quem bolar uma linha bacana vai ganhar dinheiro. Quem escolher uma linha que não tem muita demanda vai falir. O mercado é feito para isso, cara. Não precisa de governo definir esse tipo de coisa, né? Enfim, aí vem aqui com um monte de merda que a gente já sabe. Mas o ponto central, o ponto pior dessa história toda aqui, ele não fala necessariamente em tarifa zero. Mas diz aqui, ó, o financiamento dos serviços de transporte público coletivo. Olha só como é que eles falam aqui, ó. O financiamento da infraestrutura de transporte público coletivo dar-se-á, o Temer entrou aqui para redigir a coisa, né? Em conformidade com não sei o que lá, mediante a utilização de instrumentos urbanísticos contrapartidas por ônus causados à mobilidade urbana decorrente de impactos de novos empreendimentos imobiliários. Ah, você vai construir uma casa, você vai ter que pagar agora um imposto, porque você vai precisar de mais ônibus na sua área, né? Vai construir um prédio, vai precisar de mais ônibus na área, então vai ter que pagar imposto a mais aqui, ó. Dotações específicas do orçamento, ou seja, imposto que você paga, vai pegar dinheiro do seu imposto. Você que não usa ônibus, pior, você não. O Zé das Couves, que mora no interior da Bahia, que mora no interior, num lugar tão ruim que não tem nem ônibus, ele vai ter que pagar imposto para financiar a manezada que vai estar lá em Salvador andando de ônibus de graça. Ele vai pagar esse imposto, ele que não tem acesso ao ônibus, porque lá no município, lá do, sei lá, onde Judas perdeu as botas, lá que ele mora, não tem ônibus ali. Ele vai ter que pagar imposto, porque todo mundo paga imposto, para ajudar o pessoal que anda de ônibus na cidade, né? Do financiamento da operação. Receitas de custeio de mais aportes de recursos orçamentários do governo, ou seja, principalmente imposto. O primeiro ponto para financiar ônibus é imposto do governo, imposto das pessoas. O seu dinheiro, que você que não usa ônibus, você que mora numa cidade que não tem ônibus, você que mora numa cidade que tem ônibus, mas você não é atendido pelo ônibus, você vai pagar imposto para as pessoas que têm ônibus. Você financiando o privilégio de outras pessoas, tá? Receitas tarifárias quando houver. Repara, eles só colocam o preço da passagem no segundo lugar ali da coisa. Por quê? Porque eles não querem, eles querem, isso aqui é a ideia que é a tarifa zero, é que todo mundo pague pelo ônibus, para quê? Para tirar aquela tranquilidade do dono de empresa de ônibus. Ele não precisa se preocupar mais em atender os clientes agora, ele pode cagar na cabeça dos clientes todo, porque não precisa mais que os clientes paguem a passagem de ônibus, né? Ele vai receber do governo de qualquer jeito, né? Aí tá aqui, ó, receitas extratarifárias, contribuições de taxas decorrentes da justa distribuição de benefícios e ônus dos diferentes modos de serviço de mobilidade urbana. Sabe o que quer dizer isso? Uma palavra bacana, né? Pô, uma justa distribuição, vamos distribuir de forma justa. Você que tem um carro velho, eles acham que você é privilegiado por ter um carro velho, tu vai ter que pagar imposto. Exatamente, você vai ter que pagar imposto. Subsídios cruzados intersetoriais, ou seja, vai cobrar das plataformas de transporte, o Uber, porque é absurdo, o Uber está tirando o passageiro do ônibus, não pode, temos que ajudar o nosso amigo empresário de ônibus, temos que cobrar dinheiro do Uber para bancar o empresário de ônibus falido, porque ninguém mais quer usar a merda do ônibus por causa dos motivos que eu falei para vocês. Ficou caro pra caramba um serviço de merda. Enfim, é isso daí, ó. E aqui, ó. Outras fontes que venham a ser instituídas pelo poder público delegante com o objetivo de assegurar o financiamento do serviço de transporte público. Vai tirar dinheiro desses otários. Tem que tirar dinheiro dos otários para dar para os empresários de ônibus. Pô, é lógico. Os empresários de ônibus é amigo dos políticos. Ajuda a campanha dos deputados lá. Tá ajudando essas campanhas todas. Deixa os otários se ferrar mais um pouquinho aí, né? E isso daqui a esquerda acha lindo. Porque, tarifa zero, ninguém mais vai pagar um ônibus, é de grátis. Não, meu amigo, é zero igual o SUS, é caro pra cacete e quando você precisa não funciona.
Por que o SUS não funciona quando você precisa? Porque o SUS não precisa funcionar, ele já recebe dinheiro de qualquer jeito dos seus impostos, independente de te atender bem ou não. Por isso que o SUS não funciona. E da mesma forma, o transporte público não vai funcionar. Por quê? Porque agora o empresário de ônibus ganha dinheiro independente de você ser atendido ou não ser atendido. Hoje ele tem uma preocupação. Se uma empresa de ônibus... Eu já deixei de pegar ônibus da linha A para pegar ônibus da linha B porque tinha ar-condicionado. No momento que tiver o dinheiro dos empresários de ônibus estiver garantido, por que vão botar ar-condicionado? Por que vão querer melhorar o transporte público? Foda-se. Foda-se os otários. Não estão pagando, não é o cliente. Ou seja, você, de novo, vai pagar, porque no final tem que ser pago, vai ser pago via impostos, mas vai ser pago, e você não é mais o cliente. Então, ou seja, você não tem mais o poder de escolha. No final das contas, vai acabar sendo um serviço merda, que não funciona e que é extremamente caro, mas cobrado via impostos. E a esquerda vai comemorar, dizendo que é tarifa zero. Papai Lula trouxe tarifa zero pra gente. Meu amigo, ser otário no Brasil tá cada vez mais caro, hein? Vou te falar uma coisa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.